obras do diabo foram aniquiladas na nossa vida. A gente celebra nesse momento agora a vinda do Senhor Jesus Cristo neste mundo, mas na verdade nós temos muitos motivos para celebrar essa vinda. E alguns desses motivos às vezes ficam esquecidos, irmãos. Porque a vinda do Senhor Jesus Cristo neste mundo está ligada justamente à obra que Ele fez na nossa vida. Não é verdade? Sim ou não? Nós somos frutos desta vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo e, acima de tudo, somos frutos da sua obra. E essa obra de Jesus Cristo trouxe para nós vários benefícios. Sim ou não? E entre esses benefícios foi justamente nos libertar das garras de Satanás. Nos libertar da obra de Satanás na nossa vida. E essa obra ela foi muito poderosa, viu? Muito poderosa. Nós vamos ler o texto e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema no dia de hoje. Diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Amém, irmãos. Um texto muito bonito, a primeira carta de João, principalmente, fala muito sobre a motivação do nosso resgate e como Deus nos amou e demonstrou esse amor justamente mandando o seu Filho aqui para nos resgatar. E ele fala que esse amor traz algumas implicações de vida para o crente, para aquele que tem fé nesse resgate.
para aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Ora, isso é muito objetivo, né? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo foi regenerado. Se foi regenerado, foi gerado novamente para viver uma nova vida, com conceitos completamente diferentes da vida passada, com propósitos completamente diferentes da vida passada, com planos completamente diferentes da vida passada, porque nós fomos gerados por Deus em Cristo Jesus. E aqui nesse texto, irmãos, ele lembra que Jesus fez uma obra na nossa vida que poucos se recordam. Ele nos tirou das garras do inimigo. O Senhor Jesus Cristo rompeu as amarras que existiam em cada um de nós. Através do seu próprio sangue, o Senhor Jesus Cristo rompeu as cadeias do pecado e da obra muito poderosa que foi feita lá no jardim do Éden por Satanás. Satanás sempre desejou ser adorado no lugar de Deus. Esse é um dos grandes intentos de Satanás. Tanto é que na tentação, uma das tentações de Jesus foi justamente ele se prostrar diante de quem? Do diabo, de Satanás. Foi ou não foi? Quando lá no Éden, irmãos, Adão e Eva, nós vamos ver isso, um pedacinho pelo menos, sendo através da peça aqui, sendo demonstrado através da peça. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, e naquele momento em que Eva dá ouvidos a Satanás, e logo em seguida seu marido também, automaticamente há uma inversão, uma retirada do centro das suas vidas de Deus, e a partir daquele momento, quem faz sentido para eles é o próprio Satanás. Ali anulou-se, não de uma forma completa, mas anulou-se boa parte da criação, tudo aquilo que Deus havia feito, porque Deus fez tudo de forma boa, gloriosa. Tudo que Deus fez não havia mal, né? E a partir daquele momento do pecado, nós vemos a maldição e o mal entrar no mundo. Não só em Adão e Eva, que pagaram pela sua escolha com a própria vida, que a partir daquele momento a morte havia entrado nas suas vidas, mas a própria terra foi amaldiçoada. E a partir daquele momento nós vemos as relações humanas sendo rompidas, as relações do homem com a natureza sendo rompidas. Tudo que era perfeito foi desfeito. Por quê? Porque a obra de Deus foi deixada de lado e aceitou-se o quê? A obra do diabo. E dali por diante a humanidade só piorou. Tanto é que nós vemos no capítulo 6 de Gênesis, Deus chegar à conclusão que a maldade e a violência e todo o intento do ser humano, que só era continuamente mal, ia ser acabado com o quê? Os irmãos lembram? Um dilúvio. Deus ia acabar com a humanidade e com tudo que estava tomado pelo mal. E refazer a vida através da família de Noé. Mais uma vez isso vai acontecer. De lá para cá a humanidade continuou valorizando muito mais a obra de Satanás do que a obra de Deus. E se Cristo não tivesse vindo, no versículo 8, diz muito claramente isso, se Cristo não tivesse vindo e se feito homem, a obra de Satanás continuava fazendo efeito em nossas vidas. Quem comete pecado é do diabo,
porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Começaram lá no Éden. No versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, nós já vemos essa promessa de que Deus enviaria um nascido de mulher que pisaria a cabeça da serpente. Quem foi a serpente que falou com Eva lá no Éden? Satanás, o diabo. Então, um dos motivos do Filho de Deus ser manifestado, ter se tornado um homem, e um dos motivos que mais nós temos que glorificar a Deus, é desfazer as obras do diabo em nossas vidas. Todo aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo não é mais servo do inimigo, mas servo de Deus. E tornou-se instrumento para a libertação de outros também, através deste ministério da reconciliação. Deus nos fez reconciliadores com Ele mesmo, através do sacrifício de Jesus Cristo, porque nos tornou testemunhas da vinda do Filho de Deus e da sua grandiosa obra. Mas como é que nós sabemos que as obras do inimigo foram desfeitas na nossa vida? João dá pelo menos 3 motivos aqui. O primeiro motivo é que nós deixamos de ser filhos do inimigo. Pastor, como assim? Sim. A partir daquele momento que Eva e Adão caíram, deixaram de ter comunhão plena como filhos de Deus e passaram a ser filhos do diabo. E aí os irmãos começam a entender o tamanho do amor de Deus pela sua criação, não é verdade? Escolheram servir o inimigo, são filhos do inimigo. Ora, o filho replica aquilo que é do pai. Por isso que nós vemos a humanidade do jeito que está. E nós, irmãos, somos filhos de quem a partir da fé em Jesus Cristo? De Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13, deixa isso muito claro, né? Todo aquele que nele crê se torna o quê? Filho de Deus, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. E isso traz algumas complicações para a nossa vida, não traz? Afinal de contas, nós convivemos com muitos filhos do diabo. Infelizmente. Quando João fala aqui que o filho do diabo peca e o filho de Deus não peca, no texto que acabamos de ler, ele está se referindo ao seguinte: o filho do diabo vive pecando e o filho de Deus não vive pecando. Strong, que é um teólogo que é muito usado pelos batistas, faz uma diferenciação bem interessante para explicar isso. Nós somos, como filhos de Deus, pecadores, mas não somos pecadeiros. Qual a diferença de um para o outro? Ele diz o seguinte: bom, o pecadeiro continua na lama do pecado e não se importa com isso. Mas o pecador, ele peca e sente profunda tristeza por isso, porque não pertence mais ao inimigo, mas pertence a Deus, e busca o arrependimento e o perdão do seu Pai. Essa é a grande diferença entre um e outro. Mas para vivermos aqui como filhos de Deus, nós precisamos anular as ideologias e as ideias e os preceitos deste mundo na nossa vida. Prestem bem atenção o que diz o versículo 1 lá no finalzinho. Capítulo 3, versículo 1 no final. Por isso, o mundo o quê? Não nos conhece. Olha só isso.
porque não conhece. Conhecer aqui na Bíblia, irmãos, não é só uma questão intelectual, não. É uma questão de relacionamento. Nós acabamos de ler, por exemplo, Maria dizendo, para o anjo Gabriel, que como ela poderia ter filho se não conhecia varão? Conhecer no sentido relacional, de relacionamento. Então a palavra conhecer aqui traz... E as ideias humanas, as ideologias humanas, contêm as ideias e as ideologias de quem? De Satanás. Pastor, que coisa dura de se ouvir, porque eu tenho familiares que não creram no Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã trabalha incansavelmente para mudar essa realidade. Eu sei que o indivíduo é que vai decidir o seu caminho, mas trabalha incansavelmente para mudar essa realidade. Porque espiritualmente falando, a realidade é essa que acabamos de falar. A mente humana pertence ao inimigo. Simples. Satanás será solto nos últimos dias, e para mim já foi, para fazer o quê? Para fazer guerra, pegar tanques de guerra, botar aqui e atirar contra a igreja de Cristo. É isso que ele vai fazer? Pegar um fuzil R-15 e disparar contra a gente aqui. É isso que ele vai fazer? Não. A nossa luta está no campo espiritual, no campo da nossa mente, da nossa alma. E Satanás saiu para fazer o quê? Enganar. O engano é algo físico ou espiritual? E os irmãos acham que ele está regimentando seus ascetas, seus soldados ou não? Sim. Certamente. Assim como Cristo está unindo o seu corpo e cada vez mais fortalecendo para vencer o mundo, o inimigo também está fazendo com as hostes dele. E tem pessoas que convivem conosco e infelizmente servem o inimigo. Às vezes instintivamente, sem perceber muito, e às vezes objetivamente, com muita convicção, e cada vez mais também, cada vez mais. Nós temos uma religiosidade aí que abertamente adora Satanás e os demônios, que viraram moda, virou moda no nosso meio agora. Entre os jovens então nem se fala, eu não preciso dizer aqui quais são, mas os irmãos sabem o que estou falando. Virou moda agora. Falar nome de entidade nas escolas para as crianças virou moda. Virou moda. E o que nós estamos vendo com isso? Cada vez mais crianças endemoniadas. Basta conversar com mães, com pais, com professores de escola. Eu, como pastor, tenho visto cada vez mais relatos. Por quê, irmãos? Quem opera na mente humana sem Cristo? Nós aprendemos que a mente humana não fica vazia, não é verdade? É um ditado que fala aí que mente vazia é o quê? É um dos únicos ditados humanos que faz sentido. Sim. Faz sentido. Por isso que nós temos que preencher as nossas almas, as nossas mentes com Cristo, para que Ele não encontre lugar. É isso que João está falando aqui. Quando fala do mundo, o mundo na Bíblia significa as ideias humanas. E as ideias humanas são influenciadas por quem? Pelo inimigo das nossas almas. E os filhos de Deus não podem ser conduzidos, não é verdade? Pelas ideias humanas. Vamos lá em Romanos capítulo 12. Carta aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo falando à igreja o que verdadeiramente é um culto agradável a Deus. Vamos ler o 1 e o 2. Diz assim: rogo-vos, pois, rogo-vos. O que significa rogo-vos, irmãos? Peço encarecidamente do fundo do meu coração. É isso que ele está falando. Pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
e apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Racional significa com entendimento, né? E a segunda parte desse texto: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomem a forma desse mundo, não aceitem as ideias deste mundo, não aceitem as ideologias deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sem essa transformação, quando nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sem blindarmos a nossa mente para as ideias e ideologias do mundo, quando nós vamos aproveitar essa maravilha que é a vontade de Deus sobre a nossa vida? Nunca. Por quê? Porque quando damos lugar às ideias do mundo, a vontade de Deus se anula na nossa vida. Nós vamos fazer a vontade de quem? E filho de Deus não pode fazer a vontade do inimigo. Não é verdade? Não pode fazer a vontade do inimigo. Até mesmo porque nós temos uma grande promessa como filhos de Deus. Sim ou não? Sim. Porque eu sou cabeça e não sou cauda. Não é essa a promessa que nós temos? Não. Ainda bem que os irmãos conhecem esse pastor aqui, né? Sabe qual é a maior promessa que nós temos como filhos de Deus, irmãos? Que nós seremos iguaizinhos ao nosso Redentor e Senhor Jesus Cristo na glória dos céus. Hoje, nós temos um corpo e até um entendimento das realidades espirituais muito pequeno, né? Muito pequeno. Um corpo fraco, a todo momento fica doente. Esse final de semana agora eu estava rogando ao Senhor, tinha uma virose que não me pegar. Falei, Senhor, não permita que isso aconteça, que a gente tem trabalho para fazer no final de semana. Segura aí, segura aí. Aí hoje de manhã cresceu uma íngua aqui, eu falei, vai ter um negócio aqui, alguma coisa errada aí. Mas o corpo está resistindo, é o Senhor trabalhando, né? Mas o nosso corpo é fraco, irmãos. O nosso corpo é fraco. O nosso corpo se deteriora. Eu vejo alguns irmãos com bastante idade, mas com bastante vitalidade na nossa igreja. E glória a Deus por isso, né? Porque a alma não envelhece. Paulo fala isso. Ainda que meu corpo, né, o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova para a honra e glória do Senhor. Nossa alma cada vez mais fica vivificada. Mas aquele que não cai a ficha que o corpo está envelhecendo, vai viver aqui em constante conflito, né? E não vai vivenciar aquilo que a alma nos proporciona, que é o prazer de pertencermos a Deus. Nosso corpo se deteriora cada vez mais e mais, cada vez mais e mais. Isso mostra que nós estamos morrendo, queira você ou não. A verdade é essa. Mas uma verdade maior do que essa, sabe qual é? É que Cristo venceu a morte por nós. Ele venceu as obras do diabo para que sejamos iguaizinhos a Ele, lá na glória dos céus. Olha o que João escreve aqui, versículo 2, no capítulo 3 de 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, tem uma esperança gloriosa para a gente. Mas sabemos que, isso nós sabemos, quando Ele se manifestar, Ele quem? O Senhor Jesus Cristo, na sua volta, para nos resgatar. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
não mais como espelho, não mais sem saber como é que é a face de Cristo, mas viveremos face a face, e assim como o corpo dele glorificado, né? Que espantou tantos e tantos depois da sua ressurreição, assim o nosso corpo será glorificado para a honra e glória dele. Ou seja, seremos semelhantes a ele, iguais, semelhantes e iguais, né? Iguais a ele. Essa é a nossa grande esperança de sermos filhos de Deus, porque o nosso maior irmão e o nosso resgatador, que é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso modelo de glorificação, e é essa glória que devemos buscar enquanto vivemos aqui como filhos de Deus, não é verdade? Segunda coisa, irmãos, nós demonstramos que as obras do diabo foram desfeitas em nossas vidas quando nós nos purificamos a nós mesmos. Ora, quem tem essa promessa de ser igual a Jesus Cristo, Jesus é puro, irmãos? Jesus é santo? Jesus venceu o mundo? Sim ou não? O que devemos fazer então? Nos purificar a nós mesmos, nos santificar a nós mesmos e vencer o mundo como ele venceu. Se temos a promessa de sermos semelhantes a ele em glória, nós precisamos começar a ser semelhantes a ele aonde? Aqui. Por isso João fala, aquele que é filho de Deus não peca, ou seja, não vive pecando, não vive na lama do pecado, não se entrega ao pecado, que também é iniquidade, mas vence o pecado assim como o nosso Senhor e Salvador venceu. O pecado não pode fazer sentido na nossa vida, irmãos, não pode. Qual foi a maior obra de Satanás no Éden? Inserir a morte, o pecado na vida de Adão e Eva, e assim em toda a criação. E essa maior vitória dele foi o quê? Derrotada por Cristo onde? Na cruz. Essa maior vitória dele transformou-se em derrota, porque a vitória de Cristo foi maior ainda. Porque sendo justo e puro, se entregou por cada um de nós. Eu sei o quanto miserável eu sou. Os irmãos devem saber também quanto vocês são, não é verdade? E sem merecer, sendo ainda pecador, ele provou o seu amor por nós, subindo, se entregando, desejando morrer por nós na cruz do Calvário. Olha, irmãos, isso é motivo mais do que suficiente para lutarmos contra o pecado e para vencermos o pecado. Porque ele primeiro venceu por nós. Quando os pensamentos malignos começarem a chegar no nosso coração e na nossa mente, o que nós temos que fazer, irmãos? Vai embora. Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de vida, não faz parte mais do nosso ser. Porque Cristo venceu por nós todas essas coisas e, acima de tudo, nos deu o penhor da nossa salvação, sim ou não? Sim. Quem é o penhor da nossa salvação? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele nos deu aquele que nos capacita a vencer contra o pecado. Ou seja, você só comete pecado se você quiser. Se você é filho de Deus, por isso que o pecado do crente não é chamado de pecado simplesmente sim de iniquidade. Ou seja, um caminho errado, consciente. Comete pecado se você quiser. Tem o Espírito Santo morando dentro de você, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, te alertando, te conduzindo, te dando capacidade de vencer o pecado. Se a obra de Satanás foi vencida na nossa vida, vivamos aqui de forma pura, de forma santa, de forma digna, para vencer todas as coisas. E por último, nós demonstramos que as obras do diabo foram desfeitas em nossas vidas através de uma marca que muitos desconsideram,
Mas João coloca aqui como sendo a demonstração de que verdadeiramente essas obras foram desfeitas em nossa vida. E amar o nosso irmão. Meus irmãos, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Aquele que foi regenerado foi capacitado a amar, e não conforme um amor humano, ou segundo as ideologias, né, do mundo, que a pessoa diz que ama o outro agora e amanhã pega uma faca ou uma arma para matar o outro. Esse é o amor segundo Satanás. Mas o amor de Deus, irmãos, faz com que eu olhe para o meu irmão e tenha compaixão. Faça com que olhemos realmente para os nossos irmãos e enxerguemos aqueles que foram resgatados pelo mesmo sangue que nós fomos resgatados. Enxerguemos aqueles que precisam de misericórdia e de graça e de favor, assim como eu recebi do meu próprio Pai, do meu próprio Senhor. E que amemos, irmãos, não por palavras ou por língua, mas por obra e em verdade. Amor não é algo para se viver da boca para fora. A Bíblia nos chama a amar os nossos irmãos através de prática. É olhar para os nossos irmãos e termos a compaixão que Jesus teve por nós. Perdoar assim como recebemos perdão do nosso Senhor. Veja bem, no final, a partir do versículo 15, ele diz assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha só isso. Aborrece, mais uma vez aí, significa o quê? Odeia. Aquele que odeia o seu irmão não tem a vida eterna, ou seja, não pertence a Jesus e não é filho de Deus. É uma marca que muitos esquecem. Ele continua: conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. E o que mais, irmãos? E nós devemos dar. Gostaria que os irmãos tivessem coragem de falar essa segunda parte. E nós devemos. Leiam, por favor, a segunda parte todos juntos, como igreja resgatada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Estão prontos para isso? Precisamos estar prontos para isso, porque demonstramos que nós fomos libertos das garras de Satanás, se eu estiver pronto para dar minha própria vida pelo meu irmão. Assim, irmãos, nós demonstraremos que nós somos filhos de Deus, que a graça de Jesus Cristo nos alcançou, e apontaremos para Jesus. Falaremos: este é aquele que veio desfazer as obras de Satanás. Eu sou testemunho disso, porque ele regenerou e transformou a minha vida. E aí poderemos pregar com todo o testemunho e com toda a verdade, se vivermos amando uns aos outros, se vivermos verdadeiramente como filhos de Deus, se vermos aqui combatendo o pecado e todo o mal, todo o embaraço que tão de perto nos odeia. E para isso nós temos para fixarmos os olhos, não temos? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém?